Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença, né, nessa tarde de hoje. Eu me chamo Rodrigo, eu atuo como consultor de Power Platform pela empresa Yamit há aproximadamente 5 anos, né, e aí eu destaco atividades como desenvolvimento de relatórios, automação de processos, desenvolvimento de aplicações low code, SharePoint, enfim, todas as soluções aí com relação ao Microsoft 365, suas integrações, né, e suas funcionalidades, né. Hoje a gente vai falar um pouco, passar um overview aí do Microsoft Copilot, o Copilot para o 365, tá. É uma ferramenta muito poderosa, ela vem se atualizando aí, dia a dia, frequentemente aí dentro dos licenciamento. Então hoje a gente consegue achar o Copilot além do Microsoft 365, que é o tema de hoje, nós conseguimos trabalhar com o Copilot aí na própria Power Platform, né, na questão do conjunto de informações da Power Platform, dentro da parte de segurança, né, no Purview, por exemplo, em várias filters aí de soluções que a gente pode encontrar na Azure. Então, assim, tem muita realmente tecnologia hoje dentro da Microsoft que se utiliza aí dos princípios do Microsoft Copilot, tá? E como que ele tem o poder de nos auxiliar aí, nos ajudar no desenvolvimento das nossas tarefas aí do dia a dia. Então, para falar um pouco do Copilot para o 365, ele é uma ferramenta inovadora, né? Ele permite a integração em diversas ferramentas do 365, integra aí a inteligência artificial para aprimorar a produtividade e a eficiência dos usuários do 365. Ele foi desenvolvido pela OpenAI, e incorporado pela Microsoft há algum tempo. Utiliza-se aí da tecnologia GPT, tá? Para fornecer assistências contextuais e personalizadas em diversos aplicativos da Microsoft 365, como, por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e o Teams. No Microsoft Copilot, eu vou destacar aqui principais funcionalidades. Eu coloquei 5 principais funcionalidades aqui de uso do 365, né? Então, geração de conteúdo, análise de dados, automatização de tarefas, suporte de criação de apresentações e a integração e colaboração. Na geração de conteúdo, o Copilot ele pode ajudar a criação de textos, oferecendo sugestões de redação, correções gramaticais e estilísticas, e além de gerar conteúdo com base em comandos específicos do usuário. Item 2, na análise de dados, a gente destaca o Excel, né? O Copilot ele pode auxiliar na análise de dados criando gráficos, tabelas e resumos, e ele também pode sugerir fórmulas e auxílio na interpretação dos resultados, facilitando aí o trabalho com grandes volumes de dados. O item 3, automatização de tarefas. Então, o Copilot ele pode automatizar tarefas repetitivas, como a organização de e-mails no Outlook, o agendamento de reuniões no Teams e a atualização de documentos no Word. Isso vai permitir que os usuários eles se concentrem aí em tarefas mais estratégicas, né? Item 4 aí, suporte e criação de apresentações. Aí a gente destaca o PowerPoint. Então, o Copilot ele pode auxiliar na estruturação de apresentações, com sugestões de layouts, conteúdos e imagens adequados ao tema e ao público-alvo, além de fornecer ideias para tornar as apresentações mais impactantes. O item 5, integração e colaboração. Então, o Copilot ele facilita a colaboração entre equipes, oferecendo sugestões em tempo real durante reuniões no Teams e ajudando a consolidar informações de diferentes documentos e fontes, garantindo que todos os membros da equipe eles estejam alinhados, né? Então, são 5 destaques aí das principais funcionalidades do Microsoft Copilot para o 365. Dito isso, a gente tem 4 benefícios do Copilot para o 365, que aí eu destaco o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade de trabalho, a economia de tempo e o aprimoramento da colaboração, né? O aumento da produtividade
a gente pode destacar que seria a automatização de tarefas e fornecer aí assistências inteligentes. Então, o Copilot ele vai permitir que os usuários eles completem suas atividades, né, e de maneira mais rápida e eficiente. Melhoria na qualidade do trabalho, então com sugestões e correções em tempo real, o Copilot ele ajuda a melhorar aí a precisão e a qualidade do trabalho, minimizando erros e o retrabalho. Economia de tempo, né, a automação de tarefas repetitivas e a geração rápida de conteúdo permite que os usuários economizem tempo que pode ser dedicado a atividades mais estratégicas e criativas. Então, com esse auxílio, né, com relação às informações e a forma que ele vai atuar dentro da organização, a gente pode obter essa economia de tempo para se destacar para melhorar outras atividades, no caso, né? E o item 4, que é o aprimoramento da colaboração. Então, com ferramentas que facilitam a comunicação e a integração de informações, o Copilot ele melhora aí a colaboração entre equipes, promovendo um ambiente de trabalho mais coeso e eficiente. Então, são os 4 benefícios que eu destaco aí para o uso do Microsoft Copilot 365, tá? E aí, como que ele funciona, né? Então, para que haja toda essa interação aí com as ferramentas do 365, mais a questão dessa obtenção de informação, então ele possui uma arquitetura bastante robusta aí dentro da organização, né? Dentro do uso do Copilot. É, Ele vai funcionar integrando a inteligência artificial diretamente nos aplicativos da Microsoft 365, oferecendo aí suporte contínuo e contextualizado aos usuários. A gente pode ver aqui nessa imagem que para que haja toda essa interação, né, do uso do Copilot, é preciso que haja, primeiramente, uma entrada do usuário. Então, a gente chama de prompt isso, né? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas através desse prompt, é, essa informação que o usuário precisa, né? Ele faz toda a parte de estruturação aí com modelos poderosos, né? Com informações aí da internet, documentos, parte do Microsoft Graph para trazer a contextualização do conteúdo organizacional, como e-mails, reuniões, chats, calendários e contatos, né? Então, com base nessas informações, é que a gente consegue obter, né, essas informações, esses insights aí por parte organizacional. Ele conta aqui com o auxílio, por exemplo, do Bing e de plugins. A gente verifica aqui, ó, né? Vou voltar aqui, ó, Bing, a entrada de Bing, dos plugins, é, dados, né, com relação à parte de dados da Power Platform, dos serviços da Power Platform, para obtenção de valores e informações com relação ao negócio. E tudo isso aqui, né, com toda essa parte de estruturação, a gente tem que destacar que ele está dentro da questão de compliance, né, compliance e a parte de segurança aí no Microsoft Purview. Então, questão de todos os dados serem trabalhados de forma sensíveis, trabalhados apenas dentro da organização, né, para a parte de conformidade e etc. A gente pode fazer um levantamento aqui de alguns pontos nessa parte de utilização e o funcionamento do Copilot, sendo eles integração em aplicativos do 365, né? Então, o Copilot é embutido em vários aplicativos do Microsoft 365, incluindo Word, Excel, PowerPoint, Outlook e o Teams, como eu havia destacado. E cada aplicativo ele vai oferecer funcionalidades específicas e otimizadas pelo Copilot para melhorar a eficiência e a produtividade. Através do processamento de linguagem natural, né, NLP, a base do Copilot é um modelo de linguagem, que é o GPT, da OpenAI. Ele vai utilizar técnicas avançadas de processamento de linguagem natural, e isso vai permitir que o Copilot compreenda comandos em linguagem natural, faça interpretações contextuais e gere respostas relevantes. Análise de contexto, então o Copilot analisa o contexto do trabalho do usuário, incluindo o conteúdo do documento, e-mails recentes, conversas em equipes e dados disponíveis. Com base nessa análise, ele oferece ou pode oferecer sugestões pertinentes e auxiliar na execução de tarefas de forma contextualizada.
Item 4, geração e sugestão de conteúdo. Então, nos aplicativos do Microsoft Word, PowerPoint, o Copilot ele pode gerar textos, criar esboços de documentos, sugerir melhorias na redação, né, e ajustar o tom do conteúdo. Ele pode sugerir imagens, layouts e outros componentes visuais para as apresentações. Ponto 5 é assistência em análise de dados, isso aqui é para o Excel, né? Então, o Copilot ele ajuda a criar gráficos, tabelas e relatórios, sugerindo fórmulas e métodos de análise de dados. Ele pode interpretar grandes volumes de dados e oferecer insights significativos, facilitando aí na tomada de decisão das informações. Outro ponto é a automatização de tarefas rotineiras. Então, o Copilot automatiza tarefas repetitivas e demoradas, como organização de e-mails, agendamento de reuniões e atualização de documentos. E isso é feito através de comandos simples com que o usuário pode emitir no prompt, né, deixando o trabalho mecânico para toda a IA. Suporte em tempo real. Então, durante as reuniões do Teams, o Copilot pode fornecer informações contextuais, fazer anotações, transcrever conversas e até sugerir ações com base na discussão. Ele mantém a equipe sincronizada e bem informada. Lembrando que dentro do Teams, né, dentro de um chat, é possível usar o Copilot dentro de um chat do Microsoft Teams. A partir do momento que a gente se encerra esse chat, ele automaticamente ele para de fazer toda essa análise na conversação com base histórica, né? Então, enquanto o chat é mantido ativo, ele é feito a análise aí dentro do contexto desse chat. E não podemos deixar, né, de falar sobre o aprendizado contínuo. O Copilot utiliza esse aprendizado contínuo, que vai significar que o usuário ele vai melhorar o uso dele. Então, ao aprender com as interações dos usuários, ele vai se adaptando às suas preferências e ao seu estilo de trabalho, e aí vai se tornar cada vez mais eficaz e preciso aí nas próximas atividades. O Copilot está presente como uma forma de complemento, né, do Microsoft 365, então é um pré-req para isso, você precisa ter alguns licenciamentos dentro do 365, então, por exemplo, o E3, E5, o F1, F3, série Business, né, Business Basic, Premium Standard e até mesmo o Microsoft Teams Extensions ou o Enterprise, né, então você precisa adquirir esse licenciamento da Microsoft para aí sim poder fazer a ativação aí do Microsoft Copilot. Aqui eu destaco alguns exemplos, né, dentro de 4 aplicações do 365. Então, a gente começa pelo Word, né, um usuário começa a escrever um relatório, o Copilot ele sugere um esboço inicial, corrige a gramática e fornece sinônimos para palavras repetitivas, melhorando a qualidade do documento. Então, a gente pode abrir o prompt lá, destacar uma informação, fazer a solicitação de um complemento ou de uma informação para esse relatório, e o Copilot ele vai auxiliar aí no desenvolvimento aí dessa informação. O Excel, né, um analista de dados carrega um conjunto de dados, o Copilot sugere gráfico para visualização desses dados, identifica tendências e cria fórmulas complexas para análise detalhada. Outlook, né, um profissional recebe um e-mail, o profissional recebe muitos e-mails, o Copilot organiza a caixa de entrada, sugere respostas rápidas baseadas em e-mails anteriores e agenda reuniões automaticamente. E dentro do Teams, né, durante uma reunião, o Copilot toma notas em tempo real, cria tarefas com base nas discussões e envia um resumo de reuniões para todos os participantes. 4 exemplos aí de 4 aplicações dentro do 365 do uso do Copilot, tá? E aí, o Copilot ele não funcionaria sem os prompts, né? Acho que a principal e o destaque maior aí na questão do uso do Copilot seriam os prompts ou as instruções ou comandos que são fornecidos pelo usuário. Eles guiam a inteligência artificial na execução de tarefas específicas, né? Então, esses prompts eles podem ser emitidos em linguagem natural e permite que os usuários interajam com o Copilot aqui, ó, de maneira intuitiva para obter assistência personalizada em seus aplicativos do Microsoft 365. Então, basicamente, os prompts podem ser frases, perguntas, instruções que os usuários eles vão digitar, que a gente vai digitar lá como comando, né? Para comunicar as nossas necessidades ao Copilot.
Então, ele serve como ponto de partida para que a IA compreenda o que os usuários desejam fazer e como ele pode nos auxiliar. Lembrando que o Copilot, ele não substitui a nossa atividade, né? Como o próprio nome diz, ele é um copiloto. Então, ele precisa de precisão e precisa de informação dentro do nosso prompt, nesse prompt, para que ele possa traduzir o melhor conteúdo contextualizado para aquele momento, tá? E aí, como é que funciona essa questão dos prompts, né? Vai precisar, primeiramente, da entrada do usuário. Então, o usuário, ele fornece um prompt ao Copilot, né? Esse prompt, ele pode ser uma pergunta, pode ser um comando, uma solicitação de assistência específica. Por exemplo, imaginar que escreva um relatório sobre vendas trimestrais, ou crie um gráfico com esses valores, né? Ou preciso criar uma apresentação com um objetivo tal. Então, né, essas entradas elas precisam ser precisas e de forma mais natural possível para a interpretação do Copilot nos auxiliar aí com esse desenvolvimento. Após essa entrada do usuário, ele vai haver aqui a parte do processamento, né? A gente chama de processamento de linguagem natural. Então, o Copilot ele vai utilizar técnicas avançadas de processamento de linguagem natural para poder interpretar e compreender o prompt, né? E daí, com isso, ele faz análise, estrutura da frase, o contexto e o objetivo do usuário para poder trabalhar aí dentro das, das organizações o maior objetivo, né? Ter para poder ele vai trabalhar aí dentro desse contexto do que foi solicitado através do prompt, fazer a parte do processamento aí, isso conectado com grandes redes, né? Então, internet, documentos, enfim, parte onde ele consegue buscar as informações, né? E ele vai fazer toda essa parte de processamento. Feito o processamento, ele vai fazer análise do contexto. Significa que o Compart ele vai considerar esse contexto que foi passado, o contexto atual do trabalho do usuário, incluindo o documento, planilha aberta, e-mail recente, conversa em equipe, entre outros dados relevantes, né? E isso vai ajudar a IA a fornecer as respostas e a assistência mais precisa e contextualizada para aquele determinado cenário, né? Para aquele determinado prompt solicitado pelo usuário. Feito essa parte de análise do contexto, ele vai trabalhar na geração das respostas, né? Então, com base no prompt e no contexto, o Copilot ele gera uma resposta ou executa uma ação. Isso ele pode incluir a criação de um conteúdo, a sugestão de fórmulas, organização de e-mails, entre outras tarefas. Por último, a gente não pode esquecer da questão do feedback, né? Sempre ocorre o feedback e os ajustes. Então, o usuário ele pode revisar a resposta ou a ação do Copilot e fornecer um feedback. Se necessário, o usuário ele pode ajudar o prompt a fornecer instruções, no caso aqui, ajustar, né, esse prompt a fornecer instruções adicionais para refinar melhor o resultado aí dessa necessidade. Então, são 5 etapas aqui que preenche toda a parte do desenvolvimento desde da nossa entrada do usuário, né, do que a gente pede aí através do prompt para o Copilot, até o retorno e a finalização aí dessa construção. Os prompts, eu destaquei aqui boas práticas para o uso deles, né? 4 boas práticas. Então, seja claro e específico, então forneça prompts claros e específicos para obter respostas mais precisas e úteis. Use linguagem natural, interaja com o Copilot como se estivesse conversando aí com uma pessoa, utilizando linguagem natural e conversacional. Isso é muito importante, tá? Ele aprende, ele entende aí no que a gente está digitando, né? Então, quanto mais natural e mais preciso for, melhor resposta você obterá através desse prompt. Forneça o contexto, né? Então, inclua informações contextuais relevantes no prompt, para ajudar o Copilot a entender melhor sua solicitação e o feedback, né? Revise a resposta do Copilot e forneça feedback. Então, em resumo, os prompts eles são uma maneira poderosa e intuitiva de interagir com o Copilot para o 365, tá? Permitindo que os usuários aproveitem ao máximo a inteligência artificial para melhorar sua produtividade e eficiência em diversas tarefas. Aqui tem uma imagem dos prompts
que a gente tem como destaque lá no Lab da Microsoft, tá? Que é um laboratório com vários prompts para a gente poder experimentar. Então, basta você copiar aqui no prompt e colar lá que ele vai sugerir essa resposta. Tem uma infinidade de prompts lá para uso, né? E aí ele separa a categorização certinha dos prompts que são para o Excel, para o Word, para o OneNote, né? Prompts para o Teams e assim por diante. Eu coloquei aqui um vídeo, a gente vai mais ou menos ver como que funciona. Eu não tenho o licenciamento do Microsoft Copilot, né? Então a gente não consegue ter uma ação é, real, né? Então eu coloquei aqui um vídeo que a gente encontra lá na Microsoft também. E aqui ele vai mostrar mais ou menos o uso de um prompt dentro de um documento Word, né? Então o vídeo ele vai tentar adicionar aqui um parágrafo nesse texto já preenchido. Ele vai pedir aqui, né? Então para o Copilot adicionar alguma coisa que esteja faltando a esse texto para gerar um novo resultado. Aí o Copilot ele vai sugerir aí uma informação baseada nesse modelo do que foi treinado nas conversas ao longo aí do funcionamento desse prompt, né, na organização. Vai fazer aí o preenchimento aí desse parágrafo, ó, com linguagem natural. Criando aí, ó, um outro parágrafo aí, em destaque aí para esse texto. E aí, como o Copilot é treinado com conversa humana, né, a utilização de linguagem gentil e respeitosa, ela pode ajudar aí na criação de respostas mais colaborativas. Aí ele inserindo mais um parágrafo baseado aí no contexto, né, desse texto. E a gente tem que lembrar também que, como eu havia dito, ele é um copiloto aí para a criação desse documento, tá? Então, o Copilot ele pode cometer erros, então sempre importante aí verificar as informações para você ter certeza e a precisão se a informação que o Copilot destacou aí, ele é precisa e ele é condizente a esse determinado assunto, tá? Então, sempre fazer a avaliação mais precisa possível e não depender apenas do uso do Copilot, né? Sempre que você fazer a geração aí dessas informações, né? É necessário, a gente até brinca que ele não substitui a nossa ação, né? Ele até destaca aí no vídeo, ó, eu fez todo o preenchimento aí, né? Colocou aí todos os parágrafos necessários, mas você precisa fazer análise para verificar se aquilo está condizente aí com a sua necessidade, tá? Muito importante, não depender apenas do uso da informação do Copilot. Sempre fazer a sua avaliação e inserir a informação que melhor condiz com aquele contexto. Então, esses aqui são os pontos que eu destaco aqui do Microsoft Copilot, tá? Eh, São muitas as funcionalidades. A gente pode fazer uso aí, então, como eu disse, em todas as aplicações do 365, né? O uso no Outlook, no Excel, no OneNote, no próprio Microsoft Word, tá? O Outlook, e isso aí vem para facilitar aí a utilização do nosso dia a dia. Bom, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição e uma boa tarde a todos. Até breve.